E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o 7º colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, 2015, nós somos o número 1. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxico. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletério. Você vai para cada... você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em 1 litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por 1 hora, por isso que é 5, 2, 1, 1, guarda o número 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, 1 litro, por 1 hora. Depois aquilo ali você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente, e aquela água que está ali você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico ele tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico. A Thaís está perguntando aqui uma coisa bem simples. Café solúvel faz mal ou não há diferença? O que faz mais mal de tudo é o café descafeinado. Por quê? Você fala assim, mas tirou a cafeína, por que eu não posso tomar café descafeinado? Porque no processo de gerar o café descafeinado, eles precisam de um solvente. E esse solvente que coloca para fazer o café ficar descafeinado, prejudica muito mais do que a própria cafeína. Então não é solução você tomar café descafeinado. Isso é que eu tenho para te dizer. Aqui tem uma pergunta que tem um pouco mais de atenção. Dani Milani. Boa noite, Dr. Lair. Há 9 anos me submeti a uma redução de estômago. Há 1 ano comecei a ter convulsões. Fiz um exame e apareceu um problema no cérebro. Atividade paroxística frontotemporal bilateral. O neuro disse que isso é genético. Não acredito, pois que eu saiba, na minha família não teve ninguém com esse problema. Tenho 32 anos, sempre fui saudável. Isso poderia ser deficiência de magnésio? Tem 1 mês que comecei a fazer suplementação com ele. Obrigado. A Dani, né? Dani, você submeteu uma cirurgia bariátrica, que é bastante invasiva. Você, para ter saúde da agora para frente, você tem que tomar uma série de cuidados. Você tem que, primeiro, fazer suplementação com alguns enzimas. Você não tem mais. Por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago caiu muito. Se você não tem ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. É difícil para você digerir carne, por exemplo. Você tem deficiência de B12. Você não absorve mais metilcobalamina. Porque para absorver B12, vitamina B12, você precisa do fator intrínseco. Que quem faz a cirurgia bariátrica, em geral, aquela área que produz o fator intrínseco foi cortada. Então você tem que fazer B12 injetável. E você também tem deficiência de ferro, porque a absorção de ferro também está comprometida. Então junta tudo isso, mais talvez uma predisposição genética, você pode ter isso. Agora, como é que você faz para curar? O fato de você tomar magnésio aumenta o limiar para a convulsão, tá certo? Eu oriento mães que elas devem deixar os filhos ter febre, porque febre é uma coisa da natureza. Febre vem para curar. Se você deixar uma criança ter febre a noite inteira, no dia seguinte ela sarou, porque a elevação da temperatura ativa enzimas, estimula o sistema imune e mata o vírus. Mas as mães foram educadas a ter medo de febre, porque elas têm a preocupação de que a criança pode entrar em convulsão, o que é possível. Passar de 39,5 é possível que entre em convulsão. Então eu ensino as mães a aplicar cloreto de magnésio transdérmico. Elas têm em casa um vidrinho
e a criança está com febre, como assim a minha filha faz com os meus netos, ela passa a uma aplicação, tem uma dosagem, ela esfrega, a criança absorve e está protegida. Então, é verdade, sim, que o magnésio protege contra a convulsão. Mas mais verdade ainda é você pesquisar a dieta cetogênica. O Hospital Johns Hopkins, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, que esse ano foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos, 2015. A Mayo Clinic tem mais de 3 mil médicos trabalhando, foi considerado o melhor hospital do mundo, provavelmente. E lá que começou a dieta cetogênica, e ela depois foi para Johns Hopkins, onde está lá há mais de 30 anos. E um produtor de cinema famoso aí, ele tinha um filho chamado Charles, tem ainda, ele está vivo, e ele tinha 30, 40 convulsões por dia. E aí, ele não conseguia os remédios tomando, não valia nada, ele chegou ao Johns Hopkins University, ele fica em Baltimore. E aí, ele começou, nos primeiros 3 dias de dieta cetogênica, caiu de 30 convulsões para 2, 3, depois uma por semana, depois não teve mais. Ele criou uma coisa chamada Charles Foundation, você pode encontrar na internet. E como ele era um produtor de cinema, ele pediu a Meryl Streep para fazer um filme. E ela fez um filme. Se você ver no YouTube, você vai encontrar, até no YouTube tem um filme da Meryl Streep, onde ele faz esse tratamento, o filme de uma criança que tem convulsões e que usa a dieta cetogênica. Então, vou responder a sua pergunta. Você tem que melhorar a sua nutrição com relação a ferro, com relação a enzimas, com relação à vitamina B12, pode fazer uso de magnésio, mas no seu caso a absorção do magnésio está comprometida, você pode procurar um magnésio transdérmico, e você dá uma estudada hoje no Google, depois que terminar isso aqui, e dá uma olhada na dieta cetogênica, que talvez vai ser a sua solução. 2 perguntas aqui, doutor Lair, sobre vitamina D3, o Cristiano e o Denis. Boa noite, doutor Lair. Não tenho vesícula. Como fica a absorção da vitamina D? E o Denis pergunta qual seria a dosagem ideal de vitamina D. Pois é, se você não tem vesícula, fica mais comprometido. Você tem que usar a vitamina D dissolvida em triglicéridos de cadeia média. Caproico, caprílico, cáprico, láurico, são ácidos graxos. Porque o caproico, caprílico, cáprico, láurico, eles não precisam de vesícula para absorver. E a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela se dissolve muito bem nesses ácidos graxos de cadeia curta. E aí você é absorvendo a vitamina D. A outra alternativa seria você tomar, dependendo da cor da sua pele, tem 6 tipos de cores, vai desde o loiro, de olho azul até o negro, a classificação de Fitzpatrick, de Harvard, dependendo, mas a média é você tomar 15 a 20 minutos de sol. Eu sei que você vai levar um susto, melhor hora é meio-dia, que é onde tem o pico das ultravioleta B. Eu não estou falando para você ficar derretendo no sol ao meio-dia, estou falando para você ficar 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, e isso é o suficiente. Qual é a outra pergunta que tinha aí do Denis? A dosagem diária de vitamina D. O que interessa não é a dosagem, o que interessa é o que tem no seu sangue. Eu posso dar a mesma dose para 2 indivíduos e a concentração de 25-hidroxi-D, que é o calcidiol, é totalmente diferente. Então, eu tenho pessoas que eu dou 2.000 unidades e tem pessoas que eu dou 20.000 unidades e no frigir dos ovos eles têm os mesmos níveis no sangue. O que interessa no sangue, o SUS faz isso, você pode fazer isso gratuitamente no SUS, o médico vai pedir o 25-hidroxi-D3, que é o calcidiol. O ideal do calcidiol é estar acima de 50, ideal. Infelizmente, o brasileiro, vivendo num país tropical, ele tem alta deficiência de vitamina D3. Se você levar em consideração o corte, 30 nanogramas por ml, não é nada, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina. Quando ela foi descoberta pelo Mark Hollick, ela foi classificada como vitamina. Mas, na realidade, ela é o mais potente hormônio esteroidal no corpo.
e ela previne uma série de cânceres. Se você me perguntar se existe alguma vacina contra câncer, eu te responderia que é manter os níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Evitaria muitos cânceres, tá? Principalmente de mama e de próstata. Doutor Lair, agora uma pergunta do Paraguai. Cíntia Salazar. Buenas noches, doutor Lair. Boa noite, doutor Lair. Sou do Paraguai. Queria que o senhor falasse um pouco sobre nódulos na tireoide. Há 7 meses tomo Lugol, 5%, junto com L-tirosina e selênio. Diminuíram um pouco. Qual poderia ser a razão? E qual a melhor suplementação? Muitas graças. Que bueno, Cíntia. Que bueno, Cíntia. A causa mais importante de nódulos de tireoide, Cíntia, é a deficiência de iodo. Essa é a principal causa. E nós temos deficiência de iodo em Paraguai, em Uruguai, em Brasil. E você tem que fazer, como está sendo, a solução de Lugol, que é uma combinação de iodo com iodeto, porque a tireoide não usa iodo, a tireoide usa iodeto, entende? E muitas vezes leva 6 meses, 1 ano, 2 anos para os nódulos desaparecer. Tem que ter paciência e persistência. Você tem que continuar fazendo. E o que você está tomando está muito bem. Continue assim, ok?